ter um bom culto, que seja colocado aqui hoje, através dos louvores, através da mensagem, através da minha direção, consiga alcançar os irmãos. Amém? Senhor Deus, graças te damos porque o Senhor é conosco, Deus. O Senhor abençoa cada vida, abençoa cada irmão aqui, Senhor. Abençoa esse momento, abençoa esse culto, abençoe essa programação que foi feita especialmente para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Amém. Irmãos, puderem então abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler 4 a 9. Gosto bastante desse trecho, fala bastante comigo. Amém? Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico em mim mesmo. O Senhor é que me julga, portanto não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz, e o que está oculto nas trevas se manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquem essas coisas a mim e ao apóstolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa isso. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento a outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque não parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Esse é o texto que eu preparei para os irmãos. Pastor Walter, Pastor Jean, gostaria que eles viessem aqui à frente. Hoje também eu fico feliz quando coincide um momento como esse, e eu estando aqui próximo, poder anunciar a apresentação de 2 bebês que farão parte dessa família. Gostaria de chamar os pais, os familiares que vieram, já que se coloquem à frente. Hoje é um dia especial, já estamos no ano do aniversário da igreja, convidamos as duas famílias para vir aqui à frente. Como somos 2 bebês, eu vou apresentar um, e o pastor Jander outro pode chegar aqui. Então nós estamos aqui, mas a irmã Chico tem testemunho para dar, hoje é especial, vamos alegrar também, vamos ouvir. Mas, irmãos, eu tenho um testemunho para contar do livramento que Deus deu para mim e para minha filha. Eu tive uma gestação muito tranquila até entrar o 7º mês. Quando eu entrei no 7º mês, eu comecei a ter problema com pressão alta, que foi se agravando, eu precisei ficar internada aqui em Mogi. E aí o médico disse que eu teria um parto prematuro e a gente achou melhor ir para São Paulo, prevendo que ela ia ficar numa UTI, lá seria melhor, né? Aí chegando lá na triagem, a médica já demonstrou pra gente que seria um pouco mais sério do que a gente estava imaginando. Que como eu estava perdendo proteína na urina, eu poderia estar evoluindo para a síndrome HELP. Eu nunca tinha ouvido falar e naquele momento eu nem quis ler o que era a síndrome HELP. Isso foi no sábado. Na segunda-feira eu fiquei internada e quando foi na segunda-feira a médica plantonista veio conversar comigo e disse que meu parto deveria ser feito no dia seguinte por causa da gravidade do meu caso. Que como a pressão estava alta, eu estava perdendo proteína na urina, eu poderia ter um descolamento de placenta, então eu faria um parto com urgência. A Maísa nasceu no dia seguinte, às 10h29 da manhã, pesando 1,685 kg. Quando foi à noite,
Meu quadro agravou, eu evoluí para síndrome HELP, eu tive uma hemorragia muito intensa, as minhas plaquetas, que o mínimo é 150 mil, foram para 30 mil. Então, quando eu estava tendo aquela hemorragia, a enfermeira veio na sala, viu que eu estava tendo um quadro hemorrágico, chamou o médico. E o médico que fez o meu parto, que foi melhor naquele momento, disse que era normal. Deus usou a vida daquela enfermeira, que ela não se contentou e chamou o outro médico. E esse médico, quando entrou na sala e me viu, saiu da sala e voltou com 2 equipes de enfermagem, já me socorrendo. O que eu falo para os irmãos agora não são coisas que eu me lembro, é que a minha família, meu marido e minha irmã me contaram. Que eu só sentia as picadas das agulhas, sentia eles me virando, introduzindo medicação. E eu lembro que o médico, eu não conseguia abrir os olhos, eu só ouvi o médico falar comigo e falava assim: você não come nada hoje, porque se o seu sangramento não parar, a gente vai ter que voltar com um centro cirúrgico para tirar o seu útero. E naquele momento ali, eu me apeguei com Deus, veio forte no meu coração para fazer um propósito com Deus, eu fiz um propósito. E eu sentia que Deus estava ali naquele quarto. Eu pedi a Deus: eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar da minha filha, quero criar ela. E Deus se fez presente, moveu um milagre muito grande, que o meu organismo correspondeu a todas as medicações. Mesmo assim, eu precisei ir para a UTI, eu fiquei na UTI durante 5 dias. Eu só conheci a minha filha no 4º dia que eu estava na UTI. Precisei fazer transfusão de sangue, mas Deus foi poderoso, irmãos, porque o médico, ele foi na UTI me visitar e ele falou comigo que eu não escapei porque eu era jovem, não, porque ele já perdeu pacientes jovens com a síndrome HELP. Então eu creio que foi um milagre de Deus na minha vida, que Ele operou na minha vida e na vida da minha família. Porque a médica, quando eu voltei para o quarto, ela falou que se ela não tivesse feito o meu parto na terça-feira de manhã, muito provavelmente tinha perdido a minha filha. Porque eu teria um descolamento de placenta, ia faltar oxigênio para ela até eu ir para o centro cirúrgico. Então eu creio que Deus operou um milagre na minha vida e na vida da Maísa, desde quando ela estava no meu ventre. Então eu sou muito grata a Deus pelo fôlego de vida e por tudo que Ele tem me feito. Amém. Vamos orar, convido os irmãos a ficarem em pé. Depois o pastor João também está orando pelo Pietro. E então os irmãos poderão acompanhar as orações. Santo Deus, tem em minhas mãos, como servo do Senhor, ministro de Deus a Marisa, cremos que é milagre do Senhor. Glória a Ti, louvado seja o Teu nome eternamente. Abençoe a sua mãe, a Chile, a Adalberto, seu pai, e a Marisa, que nós apresentamos a Ti, pedindo que o Senhor continue presente, ajudando, livrando-a do mal, dos perigos, aquilo que depende do Senhor, aquilo que depende dos pais, que o Senhor dê sabedoria, e aquilo que depender dela, quando ela tiver consciência, ela fale: não, porque o Senhor esteve comigo desde o meu nascimento. Então seja honrado, amado, receba a Maísa e abençoe esta criança com a glória do Senhor. É um agradecimento, é uma oração de louvor e adoração ao único Deus, e em nome de Jesus Todo-Poderoso. Amém. Aqui está o Pedro, a mãe Tamara, o pai William. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, apresentar o Pietro, a família, a mamãe Tamara, o papai William, pedindo ao Senhor que os abençoe, os guarde. E aqui, ó Deus, a Tamara e o William sentiram o desejo do coração de entregar ao Senhor o Pietro. Eu oro, Deus, para que o Pietro cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, para que, através da Tamara e do William, o Pedro conheça o caminho do Senhor. Ó Deus, eu peço, Pai, que o Senhor sustente esta família com as tuas mãos poderosas e os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.
sinto sempre vontade de falar como agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, bênçãos sem medidas e o seu amor sem fim. Isso é um louvor, é um trecho de louvor. E agora eu vou ter um período de louvor. Queria que a igreja se levantasse para poder estar participando desse momento. A igreja pode assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a igreja, a noiva amada do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós falamos em igreja, muitas vezes nós pensamos e vemos o prédio, mas a igreja do Senhor Jesus é cada um de nós, juntos, unidos, com o propósito de render
honras e glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso e Criador. E alguns irmãos, muitas vezes, falam assim: puxa vida, já ouvi muitos irmãos falando isso. Que bom se a igreja do Senhor Jesus fosse como a igreja primitiva, onde tudo era comum, onde tudo os irmãos compartilhavam e não tinha nada que era verdade. Nós vemos nessa expressão uma forma romântica e nostálgica, porque as pessoas veem lá no passado. Então, quando nós vemos alguns aspectos da igreja primitiva, como ela funcionava, nós pensamos: está longe. Mas será que nós estamos dispostos a viver como a igreja primitiva vivia? Será que eu estou pronto para viver como a igreja primitiva vivia? Porque é bom a gente olhar para um lado onde as coisas correm tudo normalmente, o amor, a esperança. Aí a gente se empolga. A gente só vê um lado, mas quando vem o lado das adversidades, o lado das perseguições, aí nós veremos que não seria tão romântico assim vivermos como os nossos irmãos, os nossos pais lá no passado viveram como igreja. Então hoje é gostoso nós estarmos aqui reunidos como membros de Cristo, um conhece o outro, nós nos abraçamos, temos uma comunhão gostosa, podemos manifestar a nossa expressão cristã sem barreiras, porque vivemos num país que nós podemos transmitir a palavra de Deus e cultuar o nosso Deus com liberdade. Os nossos irmãos do passado não. Sofreram perseguição. A jovem igreja cristã sofreu perseguições. Muitos foram levados à morte. Tudo por amor a Cristo. Será que eu estou disposto a viver como meus irmãos lá no passado? Eu creio que devemos avaliar a nossa caminhada como cristãos e como igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a simplicidade é bom. Nós temos que ser simples. A humildade deve imperar em nosso meio. Nós vemos sinais, prodígios e maravilhas e curas quando nós buscamos, quando nós cremos. Assim acontecia lá no passado. Então muitos anseiam pela essa igreja primitiva do tempo dos apóstolos, mas muitas vezes nós esquecemos de buscar com seriedade a presença de Deus. Então nós devemos sempre andar na contramão de tudo que existe. Porque os nossos irmãos lá no passado andaram na contramão dos seus dias. E nós devemos andar na contramão. É só você abrir Atos 7 e você verá como viviam os nossos irmãos daqueles dias. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10. Então, esse primeiro tópico eu diria para nós, e pensando, perseguidos por amor de Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti, queremos participar do Teu reino, queremos receber as Tuas bênçãos. Nos ajudes
em meio às aflições, em meio às lutas e às perseguições. Capacita-nos e fortalece as nossas vidas e dá-nos, ó Deus, esperança de dias melhores, para que o Teu nome seja glorificado pela Tua igreja. Te pedimos assim em nome de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Então, quando nós vemos Jesus trazendo essa mensagem para nós nesses dias, nós falamos em perseguições, nós ficamos abatidos quando alguém começa a nos perseguir, e nós falamos: ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, sou perseguido, sou maltratado, sou mal reconhecido. Muitas vezes nós nos lastimamos por causa das dificuldades e das perseguições, e muitas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus por causa das perseguições. Ah, eu não vou mais à igreja porque eu estou sendo perseguido. Ah, eu não vou fazer mais isso para Deus porque eu estou sendo perseguido. Amados, o que é perseguição? Nós temos liberdade para expressar o nosso sentimento para com Deus. Nós podemos evangelizar, nós podemos falar da palavra de Deus com liberdade. E quando nós falamos dos nossos irmãos da igreja primitiva, eram homens e mulheres tais quais nós somos. Eles pregavam o evangelho, eram perseguidos. Eles oravam, eles eram perseguidos. Pessoas se infiltravam no meio das reuniões para vigiar, para conhecer o grupo, para depois perseguir. Hoje nós temos liberdade, hoje nós podemos glorificar a Deus. Eles eram perseguidos, tinham suas dificuldades no lar, na família, com os filhos, com a sociedade, com o imperador, tinham. Assim como nós temos dificuldades no trabalho, crise, temos perseguições no trabalho, chefes, amigos, temos perseguições na faculdade, na escola, na sociedade de um modo geral, somos perseguidos. Mas só que com uma diferença: os nossos irmãos, eles não baixavam a guarda, não. Eles iam para cima. Se eu estou sendo perseguido, é agora que eu vou fazer diferença. Será que eu tenho feito diferença no meu dia a dia como cristão? Será que eu tenho deixado as perseguições, as lutas me abater? Porque o abatimento é a doença da alma. Quando nós nos deixamos abater, a nossa alma enfraquece. Nós nos distanciamos de Deus. Os irmãos da igreja primitiva, eles lutavam com toda a força para poder resistir às adversidades, às lutas. Ah, pastor, mas o senhor não sabe da minha vida. Você não sabe. As dificuldades que eu tenho, as perseguições que eu tenho. Amado, isso não é nada. Não é nada por aquilo que os nossos irmãos e até o próprio Cristo passou por nós. No ano de 67 depois de Cristo, Nero, todos ouviram falar desse imperador. Ele era bonzinho, sabe? Bonzinho mesmo. Fez tantas coisas para ajudar o povo, né? Quem sabe a história, né? Não. Nero foi um imperador cruel. Nero, ele pegava os cristãos, pegava uma camisa, fazia ali um tipo de vamos dizer assim, um saco de peles de animais silvestres, amarrava o nosso irmãozinho ou irmãzinha ali e lançava para os cães, para serem devorados até a morte. Sabe o que é isso? Perseguição. E eles não falavam não desistiam de Cristo. Perseguição. E os nossos irmãos não renunciaram.
Isso que é perseguição. Perseguição é você estar numa escola aprendendo e você ser maltratado. Como lá na China, uma criança que estava aprendendo sobre a palavra de Deus e aquela professora dava açoites nela porque ela era uma cristã. Será que nós estamos prontos para sermos verdadeiramente cristãos? Porque quando as perseguições vêm, nós ficamos lamentando, chorando, porque somos perseguidos. Será que você verdadeiramente, ou eu, estamos prontos para declarar que por ti darei a minha vida, como disse Pedro? Pedro falou isso para Jesus. Jesus, por você darei a minha vida. Nós vemos lá na frente Pedro negando. E muitas vezes nós negamos também a Jesus com a nossa maneira de ser. Ah, pastor, só que eu não nego meu Senhor. Nem, glória a Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Lições que nós aprendemos dos nossos irmãos do passado, que nós podemos aplicar em nossas vidas. E nós, como igreja, muitas vezes não fazemos. Nós renunciamos, nós fugimos, somos covardes. A nossa era é a era da renúncia de Jesus. Pastor, como você pode falar uma coisa dessa, que a nossa era é uma era da renúncia de Jesus? Sim, falo. Porque verdadeiramente, o presente século é um século que nós renunciamos Jesus de todas as formas possíveis e imagináveis. Infelizmente. Mateus capítulo 10, verso 33 fala assim: mas aqueles que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então Jesus trouxe um ensinamento sempre lembrando, né? Esse é um momento especial, é um momento onde nós lembramos com alegria e não com tristeza, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não está morto, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então é um momento de alegria, é um momento onde nós lembramos todas as suas palavras, tudo aquilo que Ele, em seus sermões, em seus ensinos, Ele trouxe para a igreja daqueles dias e para nós, da igreja da atualidade. E as palavras dele está fresquinha. Falou há mais de 2000 anos atrás. E hoje, depois de todos esses anos, continua fresquinha, ela se renova. Portanto, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então nós renunciamos sim a Jesus diante de muitas coisas minuciosas que possivelmente nós achamos, não tem nada a ver, todo mundo faz, mas é uma forma de renúncia. Hoje nós renunciamos sim. Quer um exemplo? Um exemplo que é cotidiano. Deixamos de participar dos cultos. Sabe por quê? Muitas vezes nós deixamos de participar dos cultos, quer sejam eles grupos, cultos nos grupos familiares e até mesmo na igreja. Muitas vezes nós renunciamos, está chovendo, hoje eu não vou, está chovendo, não vou na igreja. Aí a gente gasta tempo diante da TV, na mídia, nós renunciamos ao Senhor Jesus. Outra forma de renúncia, muitas vezes nós pegamos o nosso celular, passamos tempo ali mandando mensagem, criando um textinho bonitinho, enviando, mas eu estou evangelizando, será? Nós renunciamos. Jesus
nas mínimas coisas. Nós renunciamos Jesus no nosso relacionamento. Em vez de nós termos esse relacionamento, estar diante da TV ou diante de uma tela do computador, horas e horas no Facebook e outras ferramentas, navegando, perdemos horas diante dessas ferramentas e diante da palavra de Deus, quando nós pegamos e quando muito, já fiz a minha leitura do dia. A minha igreja é uma bênção, até um presente diário ela me dá, não preciso comprar, mas muitos nem leem. Mas outros pegam ali e leem aquele texto para eles, estou feliz, mas não tem um relacionamento. É bom, continue fazendo se você faz. Mas nada melhor do que você ter um relacionamento com a palavra de Deus, porque você vai conhecer dele melhor. Deus vai falar com você. Renúncias. Muitas renúncias nós fazemos no nosso dia a dia. Policarpo. Aqueles que já estudaram um pouquinho da história, lembram de Policarpo. Policarpo é um bispo, uma igreja, e ele foi perseguido. Se escondeu para não passar pelo martírio, e uma criança encontrou Policarpo e entregou às autoridades. Olha, ele está ali, está um lugar assim. E Policarpo foi preso e os soldados estavam ali. Policarpo falou assim: olha, queria pedir para vocês uma horinha de oração. Eu só quero uma hora de devoção com o meu Deus. Só quero ter uma hora para conversar com o meu Deus. Vocês me dão esse tempo. E os soldados deram essa hora para ele ter um relacionamento com Deus. E depois dessa uma hora, sabe o que aconteceu, gente? Os soldados vieram a ele e falaram: agora vamos. E aqueles soldados, pelo poder da oração desse bispo, desse homem de Deus, o coração deles se mudaram, eles se arrependeram de prender Policarpo. Mas, como soldados, como autoridades, tiveram que levar diante do imperador. Chegando diante do imperador, o imperador falou assim: olha, renuncia a esse teu Jesus e eu te liberto. Policarpo olhou, eu posso até imaginar, deu aquele sorrisinho no canto da boca. Olha, eu estou com 86 anos de idade e o meu Senhor nunca me fez mal algum, porque eu hei de renunciar. E Policarpo passou pelo martírio. Nós renunciamos por nada. Nós somos covardes, porque nós renunciamos ao Senhor a todo momento. Ó igreja, vamos nos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus. Ele morreu por você, para que você tivesse vida, e vida em abundância. Então que no nosso dia a dia, nós não venhamos a negar a Jesus Cristo em hipótese nenhuma. Viva, que nós possamos viver como verdadeiros cristãos, em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às crises na família, na sociedade. Viva como cristão. Devemos viver, porque o maior preço já foi pago. E hoje as perseguições e as lutas que nós temos é minúscula diante de tudo aquilo que os nossos irmãos passaram, que a igreja do Senhor passou na antiguidade, para que o evangelho de boa qualidade pudesse chegar até você, pudesse chegar até essa igreja, e esse evangelho de qualidade seja pregado, seja propagado para a glória do nosso Deus e Pai. E você, eu, nós temos a responsabilidade de pregar esse evangelho. Será que nós poderíamos falar com Policarpo? Que o Senhor nos abençoe. Gostaria de convidar os diáconos para vir à frente.
Alguém que fosse ser servido? Paulo traz a seguinte palavra: e recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice e a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. E em obediência às ordenanças do pastor Paulo, vamos também participar desse momento da ceia do Senhor. Comamos e bebamos. Os diáconos recolherão logo depois do culto os carros. Pode colocar sobre. Deus abençoe. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós estaremos orando neste momento pelos pedidos, pelos agradecimentos, também pela família do irmão Miguel, que estará indo em viagem, mas missão também, né, irmão Miguel? E vamos orar para que Deus use a vida de vocês também. Então oremos. Santo e eterno Deus, que toda honra e glória, louvor, adoração sejam dados ao Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Deus em quem confiamos. Nós cremos que o Senhor criou terra, céu e mar e todo o universo. Nós cremos que o Senhor Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. E nós glorificamos ao Senhor por isso e sabemos que o sangue de Jesus tem poder. E esse sangue foi o que nos purificou e nos lavou de toda a iniquidade, de todo o pecado. E graças a esse sacrifício, ao poderoso sangue de Jesus, nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, eu quero entregar ao Senhor as necessidades do Teu povo, os agradecimentos também, Senhor, porque reconhecemos que foi graças ao Senhor, foi em um momento de aperto, um momento de dificuldade que o Senhor agiu. E nós reconhecemos que o que aconteceu em nossas vidas, a bênção que recebemos, só veio porque foi o Senhor quem agiu, foi o Senhor que operou. Então, Deus, nós rendemos graças e louvor ao Senhor, reconhecendo que foi por causa de Ti que recebemos tal bênção. Ó Deus, nós também temos dificuldades, anseios, lutas, problemas e queremos depositar diante do Teu altar, ó Deus. Muitas vezes as nossas necessidades são na área trabalhista, ó Deus, problemas no trabalho, talvez até a procura de um trabalho. Que o Senhor ajude os Teus filhos nessa área, que o Senhor tenha misericórdia também, ó Deus, daqueles que estão com problemas de saúde, ó Deus, que o Senhor visite neste instante em nome de Jesus. Lembramos, ó Deus, do Ronaldo, ó Deus, e da Rosana, que tem a pequena Sofia que está na UTI, ó Deus, internada. Que o Senhor visite ela, ó Deus, e que a Tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita na vida da Sofia, do Ronaldo e da Rosana, Senhor. Queremos também entregar, ó Deus, ao Senhor os problemas familiares, que o Senhor visite, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor, ó Deus, possa também, meu Deus, ser com os problemas judiciais, as pendências, que o Senhor tenha misericórdia e seja o justo juiz. Em nome de Jesus, também, ó Deus, quero entregar ao Senhor as viagens, ó Deus, que serão feitas, a passeio, a negócio, ó Deus, que o Senhor abençoe e guarde, livre de todo mal. E assim, ó Deus, lembro da família do irmão Miguel, que está aqui à frente, ó Deus, que estará passando por uma viagem. Que o Senhor abençoe, ó Deus, porque não é só a passeio, mas que eles irão, ó Deus, pregar a Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho, ó Deus. Então que o Senhor os capacite para esta missão, que eles possam ir
mas cheios do Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu quero entregar aqui cada necessidade diante do Teu altar, mesmo as que eu não citei, mas o Senhor bem sabe os problemas, ó Deus. E eu peço que o Senhor opere de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É a oração que te fazemos neste instante, em nome de Jesus. Amém. Da igreja, não esqueçam, pessoal, irmãos, está retornando em fevereiro, da atividade da igreja. Então, focado no tema da igreja desse ano, que darei ao Senhor, né? Salmo 116. Vamos começar a participar então das atividades da igreja, dando um pouco de nosso tempo ao Senhor Jesus durante a semana, durante esse ano. Amém? Deixa o pastor Carlos, ele dará a bênção apostólica. Estaremos encerrando tudo, que os irmãos tenham uma semana abençoada. Deus, obrigado pelo Teu amor, porque o Teu amor é incomparável. Obrigado a Deus pela graça do Senhor Jesus, que sempre nos acompanha. E obrigado pelo consolo do Teu Santo Espírito, que consola o Teu povo em meio às aflições. Fica na Tua igreja desde agora e para todo sempre. Amém.